Claquete, tamo no ar, tamo gravando. Oui, mademoiselle, excuse-moi, monsieur, que hoje nós estamos que chique, fino, um requinte puro. Hoje eu trago aqui na bancada comigo, meu camarada, acabei de conhecer praticamente, mas porra, já criei uma conexão muito foda. Rafael Cursino, idealizador, dono, proprietário, inovador de uma parada muito louca chamada Merlot. Uma casa de vinho muito intimista e muito foda aqui de Santos, cara. É isso aí. Obrigado por ter encaixado a gente aí na sua correria, que não é fácil, né, velho? Você tá em 4, 5 lugares ao mesmo tempo. E, pô, obrigado por ter disponibilizado esse tempo para bater um papo com a gente e contar a tua história, a história do Merlot, porque, pô, só do que a gente começou a conversar, tomando aquele vinho lá, eu vi que tem muita coisa boa para sair aqui hoje, hein? Com certeza. Irado, brigadão, Bom, cara. obrigado, valeu. Fabrício, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, mostrando um pouquinho da minha história e podendo falar um pouquinho sobre vinho. Sim. Que, na verdade, o Merlot é feito de histórias, né? Então, a gente adora contar e ouvir histórias. Então, Sim. acho que esse é o principal objetivo lá nosso. E, na verdade, para começar, eu vou servir um vinho aqui pra gente, né? Vou molhar as por favor. palavras. Maneiro. Servir aqui um Malbeczinho. Que isso, hein? Aí sim. Tacinha personalizada do Merlot. Sensacional. Estamos ficando chique aqui nesse podcast, Vamos viu, molhar cara? as palavras porque é importante. Que legal, meu. Certo? Vamos começar com um brinde aqui. Saúde, vida longa ao Merlot. Saúde. Uou. Sucesso. Delicioso. Esse é um Malbeczinho Nossa, muito bom, cara. bem tranquilo, jovem, que tem a nossa proposta. Jovem, moderno. Aham, sim. Então, vinho feito para ser tomada, né? Eu acho que esse É. é o principal ponto, assim. Cara, isso é uma frase bem interessante, né? O vinho feito pra ser tomado, cara. Exato. Porque tem diversos tipos de vinho para diversos tipos de ocasião. Tem vinho que você demora realmente mais pra tomar, né? Pra ele descer, pro paladar encaixar ali. Exato. E tem vinho que é que nem esse aqui, meu. Botou, tomou, já era. Exatamente. E acho que isso que é o importante, porque o vinho, na verdade, a gente sempre fala que ele é um instrumento muito forte de conexão, né? Sim. E a principal conexão que ele proporciona é a conexão com a gente mesmo. Porque ele desperta uma série de sentidos, né? Sim. A gente interage com o vinho no visual, no olfativo, no paladar. Então, o vinho, ele é a conexão que traz pra gente poder se conectar com as outras coisas também que estão ao nosso redor é muito importante. Então, eu acho que o brinde, esse ritual aqui da gente colocar um vinho e brindar e tomar, Sim. eu acho que ele é a chave de acesso para todo esse portal que traz aí toda essa energia boa que a galera curte de tomar legal, vinho meu. e tal. E eu acho que isso é importante porque, como você disse, o vinho tem várias ocasiões, né? O vinho não é sempre o mesmo. Uhum. O vinho é uma bebida muito viva, é uma bebida que é muito complexa, né? E tem diversos tipos de vinho para todas as ocasiões, para todos os paladares. Então, eu ouço muita gente falar, pô, mas eu não gosto de vinho, ou tomei vinho alguma vez e não me fez bem e tal. Então, essas pessoas... Ela só não achou o vinho certo ali Exato, exatamente. Então, a gente tem que abrir a mente dessas pessoas, né? Que o nosso lema lá no Merlot é a gente abre garrafas e mentes. Olha, que legal, hein? Então, esse trabalho ele é muito importante porque o nosso propósito justamente é resgatar ou talvez até criar uma forma de tomar vinho descomplicada. Sim. Né? Sim. Porque a gente importou, na verdade, um formato de consumo de vinho que vem lá de trás de muitas gerações e tudo mais, que é um formato mais formal, né? Importado da Europa, da França, da Itália, enfim. Então, por muitos anos, né, a gente tinha aquela imagem do sommelier extremamente formal. Gravatinha ali. Isso, então... ambientes mais requintados, mais luxuosos. E o Brasil, na totalidade, o Brasil não é isso. Né? Isso não nos representa. Né? Então, não cabe aqui. Não cabe aqui. Então, a minha geração, por exemplo, é uma geração que não cresceu vendo isso acontecer. Meus pais não bebem vinho, por exemplo. E ninguém da minha família toma vinho assim. Sim. Então, eu fui uma coisa que eu descobri comigo mesmo. Por isso que eu falo muito que o vinho é um instrumento de conexão com a gente mesmo. Porque o vinho, ele trouxe para mim umas respostas de algumas coisas que eu buscava e não sabia... foi uma peça do quebra-cabeça que faltava ali para eu encaixar
alguns sentimentos, algumas emoções que eu mesmo passei a vida sem saber dessas respostas. E o vinho, ele traz umas reflexões, né? Quando a gente tá tomando um vinhozão assim, porque ele também meio que vai conversando com a gente, né? Exato. E aí você começa a refletir sobre pontos assim que... Pô, eu nunca pensei em puxar essa gavetinha agora pra dar uma olhada no que tem nela. Aí você começa a desenrolar aquilo e começa a filosofar, e quando você vai ver, você já tá no final da garrafa, já. Exatamente. Tirando várias conclusões. Tá furada, né? É. Então a gente... O propósito do Merlot, o grande objetivo do Merlot... Você fala um pouquinho no microfone. O grande objetivo do Merlot é fazer com que essa formalidade seja desconstruída. Né? Então a gente trouxe o vinho num formato jovem, num formato brasileiro e num formato moderno, para que as pessoas possam, principalmente as pessoas da nossa geração, o pessoal mais jovem, possa se identificar em tomar vinho também, né? Porque a cerveja ela passou por esse processo algum tempo atrás, né? Foi muito rápido, inclusive. De 10 anos para cá, o que cresceu o mercado da cerveja foi absurdo, assim. Hoje a gente vê boas cervejas artesanais sendo vendidas no mercado, onde as pessoas têm mais acesso, né? Coisa que ainda não acontece com o vinho. Só que o vinho está passando por esse processo agora. As pessoas estão começando a descobrir uma forma delas tomarem vinho da forma como elas quiserem. A gente sempre diz que seus vinhos, suas regras. Né? Então, tem algumas coisas importantes que as pessoas precisam saber para que o vinho possa ser otimizado da melhor forma possível, o consumo. Mas tem outras coisas que vai muito do paladar. É muito tentativa, né, o vinho. Você vai, vou experimentar esse vinho aqui que parece ser interessante. Exato. Às vezes você gosta, às vezes não se identifica tanto. Às vezes não harmoniza direito com algo que você tá comendo. Exato. Tem toda essa equação, né? É uma arte, cara. E a litragem, cara, você tem que tomar. Você tem que beber, porque assim, o vinho é uma bebida, costumo dizer que é infinita. As possibilidades que o vinho traz, elas são infinitas. Então, as pessoas que fazem os vinhos, os enólogos e as pessoas que preparam a fruta, preparam a uva para que os enólogos possam fazer o vinho, que são os viticultores, eles são verdadeiros artistas, né? As pessoas muitas vezes não têm ideia do que esse vinho, esse líquido aqui passou até chegar ao ponto dele estar aqui na taça e a gente está podendo beber ele. A cadeia de processo é extremamente complexa. Extremamente complexa. Então, exige muita energia, muito cuidado. Você consegue falar por alto, assim, para a galera entender um pouco como é que funciona a cadeia do processo de um vinho? Consigo, claro. Na verdade, basicamente... tinto mesmo. Sim. Basicamente, o vinho, a principal matéria-prima é a uva. Né? Entretanto, existem vários outros vinhos de outras frutas muito bem feitos, inclusive vou falar um pouquinho mais pra frente, mas o principal do vinho é a uva e a forma como ela é cultivada. Né? Então, ele depende muito a gente fala de terroir, né? O terroir, ele é o conjunto dos elementos que fazem o clima de um determinado lugar acontecer. Então, é a temperatura, se aquele lugar chove muito, ou se é muito seco, é o solo, se aquele solo ele é mais úmido, é um solo mais seco. Então, tem uma série de elementos que se complementam para fazer com que aquele lugar seja bom ou não para o plantio de uva. E como tem vários tipos de uva, tem lugares que são bons para determinados tipos e tem lugares que são bons para outros. Então a gente vê, por exemplo, a Malbec, que é o que a gente está tomando aqui. É uma uva francesa, originalmente francesa, mas que se adaptou de uma forma excelente na Argentina. Na Argentina. Na verdade, não digo nem tropical, porque os melhores Malbecs são feitos na altitude, né? Que é em Mendoza. Maneiro. A Mendoza é uma cidade que fica em meio à Cordilheira dos Andes, né? Com uma altitude altíssima. É uma cidade teoricamente seca, que tem um frio muito intenso. Então, isso também faz muita diferença. Que legal. Né? No tipo de uva que é a Malbec. Então, ela se adaptou muito bem por ali. Tem outros Malbecs muito bem feitos em vários outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, na própria França mesmo. Que legal. Mas a Malbec, ela se adaptou de uma melhor forma na Argentina. Assim como, por exemplo, o Carmener, né, que se adaptou de uma forma excelente no Chile. A história da Carmener é bem interessante também, porque foi uma uva que foi meio que resgatada, assim, ela ficou por muitos anos, ela desapareceu, assim, lá na França, né? Basicamente, todas as principais uvas que são vitiviníferas, que são uvas para serem feitas os vinhos, né? Que são uvas secas.
elas vieram da França, né? Só que muitas se perderam ou testes foram feitos de cruzamento de uvas que se tornaram outras uvas em outros lugares. Então é uma série de possibilidades assim que a gente aqui no Brasil ainda está engatinhando. Sim, né? sim. No que diz respeito ao consumo, porque no que diz respeito ao processo, ao plantio e a serem feitos bons vinhos, a gente está muito desenvolvido. Só que isso não chega para os brasileiros. Que louco isso, né? É muito louco. A gente tem isso aqui, mas é uma questão cultural também, né? É cultural. O Brasil, ele começou muito ali na caipirinha e veio pra cerveja, aí cerveja artesanal. Aí tá uma onda agora também de... Não de fabricação própria, mas de entrar no radar do brasileiro o gin, né? O gin tônica, gin com energético, gin com não sei o quê. E eu, torço muito para que o vinho também chegue e não tenha essa crescente, entre no radar, assim, da galera jovem, principalmente. Com certeza. Porque eu acho que nem você falou, cria muito mais conexão com quem você tá bebendo, com o momento de celebrar com os amigos, ou com um date, com qualquer coisa. Eu acho que é uma conexão muito mais intensa, muito mais profunda do que você chamar alguém para tomar uma cerveja, ou chamar alguém para tomar um gin, enfim. Eu acho que é sensacional isso, cara. É muito legal. E o vinho, ele é uma obra de arte, né? O vinho, para ele conseguir ser engarrafado e bebido, ele passou por todo esse processo e ele se tornou, de fato, uma obra de arte, porque é uma coisa louca, assim, o processo de viticultura e o processo de colheita e o processo, né, de armazenamento, de descanso, de estágio dos vinhos em barricas de carvalho ou não. Sim. Então tem uma série de possibilidades e aquilo se torna algo único, assim, né? Muito louco. O vinho, ele é muito vivo. A gente diz que ele continua vivo dentro da garrafa, principalmente os vinhos que são de guarda, que são feitos para isso. Quanto mais tempo ele fica engarrafado, mais evoluído ele vai ficar. Ele vai adquirir uma série de outros elementos que talvez ele jovem não tivesse. Tem muitos vinhos que jovens não são possíveis de ser bebidos. Ele precisa estagiar, ele precisa descansar. Inclusive, quando ele é engarrafado, ele, depois que sai da garrafa para ser tomado, ele precisa descansar também num decanter ou um pouquinho na taça. O vinho precisa respirar. Sim. A gente diz que o vinho é um feto dentro de um útero ali, que é representado pela garrafa, né? E quando ele sai, é como um bebê mesmo. Ele sai e ele precisa se adaptar naquele ambiente novo, que é o ambiente fora da garrafa. Então, por isso que é importante a gente beber o vinho com muita consideração, né? Porque o processo que esse vinho passou, ele foi muito complexo, principalmente alguns vinhos que são vinhos que são vinificados de forma natural, que são em processos artesanais e tal. Então, realmente, esses vinhos, ainda mais, eles têm a mão ali do enólogo, eles são feitos ali realmente com Precisa ter um respeito também pela história do vinho ali, né? Pelo processo. E é muito louco isso, né? Porque também... eu vejo que depois de um vinho aberto, depois que a gente abre um vinho, o gosto dele vai mudando conforme você vai beber, né? Total. Pela troca do oxigênio e tudo mais. É muito louco. Por isso que eu digo que a gente tem que beber o vinho com consideração, porque em todos os momentos, a cada gole que você dá no vinho, ele tá diferente. Exato. E por isso que as pessoas falam, mas poxa, eu não sei cheirar o vinho, eu não sei fazer o que tem que ser feito. Na verdade, ninguém precisa saber nada. A pessoa só precisa saber se ela gosta ou não. Então, esse método que é utilizado, que a gente sente o aroma da fruta, que a gente gira o vinho, que é para soltar as propriedades, soltar o aroma, para que a gente possa sentir e depois a gente toma, ele nada mais é que um processo de conexão com os nossos sentidos para que a gente sinta o gosto que a gente quiser. Então, poxa, eu senti isso aqui, tem umas notas tem alguns vinhos que tem notas mais claras, mais destacadas. E isso agrada imediatamente a pessoa. Tem pessoa que gosta de vinho um pouco mais baunilhado, né, mais adocicado. Tem gente que gosta de vinho um pouco mais seco, que tem taninos um pouco mais acentuados, mais encorpados. Tem gente que gosta de vinho mais leve, mais fresco. E o taninos é legal falar pra galera o que significa o taninos no vinho, porque é uma propriedade muito importante, né? E a galera às vezes não... Explica um pouquinho pro pessoal. Na verdade, assim, o vinho, ele tem 3 elementos que são chave, assim, uma vez aquela bebida vinificada, né? Que é o que vai trazer a característica daquele vinho especificamente. É o teor alcoólico, é a acidez
e é o tanino. Tá. O que é o tanino? O tanino é uma propriedade que tem na casca da uva. Né? Então, por isso que, basicamente, só tem tanino os vinhos que são tintos. Sim. Porque o vinho tinto, ele é um vinho que ele é fermentado em contato com a casca. Né? Ele não é separado o miolo da casca para ser fermentado. Ele é fermentado tudo junto. Então, a coloração do vinho tinto, o que traz é a casca. E é a casca que tem a propriedade, que é o tanino, que faz com que aquele vinho ele seja um pouco mais encorpado, que seca um pouco mais a boca, porque o tanino é a mesma coisa que a gente comer uma banana verde. Tá. Sabe quando você come uma banana verde, que ela dá aquela secada na boca, sim, ou um caju, ácida, por exemplo? Aquilo lá é a sensação gustativa que a gente tem do tanino. Tá. Então, quando a gente fala que um vinho tem um tanino mais acentuado, é porque ele tem essa coisa, você consegue identificar porque ele seca mais a sua boca. E tem o outro elemento que é a acidez, que é aquela coisa mais cítrica, né? Acidez mesmo. Tenta chupar um limão e você vai sentir algo mais aqui, assim, né? Mais cítrico. Então, tem vinhos que eles têm uma acidez um pouco mais elevada. Então, é outra parte do nosso paladar que sente a acidez. Então, isso tudo é treinamento. Né? E vai ativando, né, ao mesmo tempo, várias áreas ali da papila gustativa e gerando várias sensações, né, quando você bebe. Exatamente. Então, por isso que ele é um conjunto, né? A gente olha para o vinho, a gente analisa, porque cada vinho tem uma coloração que vem da uva, né? Os vinhos, as uvas tintas tem várias intensidades, né? Tem desde uma Pinot Noir, por exemplo, que é uma uva super levinha, é uma uva que tem uma coloração bem mais clara, é uma uva de casca fina, que ela tem pouco tanino, que é uma uva mais tranquila, vamos dizer assim. Tá. E tem uma Taná, por exemplo, que até o nome já vem do tanino, que é uma uva que proporciona vinhos com muito tanino, muito acentuado, que são vinhos mais encorpados, mais fortes. Taná, a gente acha muito hoje bons tanás no Uruguai, que é onde a uva se desenvolveu muito, né? Entretanto, no Brasil também, alguns lugares do sul, é bem parecido, né? O terroir, o clima, né? O conjunto de fatores climáticos é muito parecido com o Uruguai, então tem bons tanás feitos no Brasil também. Então, você toma um Taná e toma um Pinot Noir, são completamente diferentes. Pinot Noir é um vinho bem clarinho, é quase certeza um rosé, então, inclusive, você pode refrescar ele um pouco mais, você pode tomar ele um pouco mais geladinho, não tem problema nenhum. Já o Taná, por ter taninos muito acentuados, se você tomar ele muito fresco, ele amarga. Então, aquela sensação de secura que o tanino traz, uma vez ele resfriado, ele traz um amargor maior. Vai ficar mais evidente. Então, muitas vezes, até pessoas que não estão acostumadas a beber, dizem que não gostaram, porque pode ser até que ela tenha tomado algum vinho que seja bom, só que numa condição de temperatura errada. Então, aquilo não foi agradável. A mesma coisa da cerveja. A cerveja, a gente tem uma característica, né? De tomar cerveja mais gelada. Sim. Que não é a característica da onde vem a cerveja. Né? Então, você vê hoje países lá como Escócia, como Irlanda, Alemanha Inglaterra, também. Alemanha. Eles tomam em temperatura ambiente, porque o ambiente que eles vivem proporciona isso. Né? Eles veem os brasileiros tomando cerveja, trincando. E eles, o que está acontecendo, cara? Mas é o jeito que a gente toma, porque aqui a gente é um país muito mais quente, muito mais tropical. Não dá para 40 graus você pegar lá uma breja a temperatura ambiente. Não tem condição. Então, por isso que aqui os vinhos, principalmente no verão, os vinhos que mais agradam são os vinhos mais leves. Rosé, porque são vinhos que a gente consegue tomar mais fresco, né? Principalmente o rosé, o branco e o espumante. Sim. E é importante também falar do espumante, porque assim, o Brasil, ele é um dos maiores e melhores produtores de espumante do mundo. Sério? Tem muitos bons espumantes, super premiados, medalha de ouro em várias competições mundiais. Pô, que legal. Inclusive competindo com champanhes mesmo, originais de champanhe da França. Também vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar agora, na verdade. Muita gente confunde, né? Fala, vou tomar um champanhe. Qualquer vinho espumante é champanhe. Não é. Não é. Champanhe, na verdade, é uma denominação. Olha. O champanhe nada mais é que um vinho espumante que é feito na região de Champagne. Champagne é uma região na França. Então, champanhe só pode ser chamado de champanhe aqueles vinhos que são feitos naquela região e com todas as características exigidas pelo aquele órgão ali que rege aquela região. Todas as especificações para que ele ganhe o selo
de champanhe. Caraca, que Inclusive louco tem vinhos espumantes feitos em champanhe que não são champanhe, que são só espumantes. Eles não têm a denominação. Então isso é importante. Champanhe porque é todo mundo acaba champanhe. colocando tudo no mesmo cesto, né? Não. Fez espuminha, champanhe. Não, vinho espumante, que nada mais é um vinho com gás. Sim. Né? Sim. Então, por isso que ele tem ali as bolhas e tal. A gente chama, inclusive, vinho bolhas. Né? Eu chamo os vinhos espumantes de bolhas. E o espumante, as pessoas aqui no Brasil não têm o costume de beber muito espumante, não ser em ocasiões de festividade, em ocasiões de comemoração, no Réveillon, no Natal e tal. E muitas vezes o que elas têm acesso, né, os espumantes que elas têm acesso, que são os espumantes que estão aí no mercado e tal, não são bons espumantes. Né? Então muitas vezes a pessoa ela generaliza, ela coloca e fala, pô, mas eu já tomei espumante e não gostei. Então os bons espumantes que são feitos no Brasil, a grande maioria deles é tudo exportado. Ou ele fica lá no sul, na região ali onde ele é feito, né? Então, né, a parte do Rio Grande do Sul, Serra Santa Gaúcha Catarina, ali. Serra Gaúcha e tal, onde são feitos, né? A Gaúcha região de Garibaldi, ali, que é onde é feito os melhores... Ali é uma nata, é uma concentração gigantesca, né? De produção de vinho de todos os tipos, cara. É sensacional ali, né? Na verdade, a Serra Gaúcha, ali ela recebeu uma boa parte da imigração, né, principalmente dos italianos. Italianos, alemães. Mas a parte de vinificação foi basicamente dos italianos. Da Itália, né? Então a região ali de Garibaldi, Farroupilha, é a serra, dentro da Serra Gaúcha é a serra italiana que a gente fala. Né? Então aquela região ali, estendendo um pouquinho mais ali para Flores da Cunha, Pinto Bandeira, Bento Gonçalves, aquela região ela é uma região muito privilegiada no que diz respeito a solo para plantio de uva. Que legal, meu. Então, independente da produção de vinhos, a principal região produtora de uva, que é uma das principais frutas, né, de exportação do Brasil, é a Serra Gaúcha. Ô, louco. Então ali é onde se fazem onde se cultivam uma das melhores uvas do mundo, né? Então, Eu não sabia que o Brasil era tão forte na produção. Muito Eu sei que laranja é surreal, muito assim, forte. mas a uva não. E a Serra Gaúcha, ela tem uma característica de terroir, né? Que faz com que as uvas, elas realmente sejam de uma qualidade muito, muito boa. Pô, que legal. Tanto que a gente tem a divisão, né? De tipos de uva. A gente tem as uvas chamadas uvas americanas, que são uvas de mesa, que são as uvas que a gente come. Né? Então, a Niágara, a Lorena, a Isabel, são uvas que a gente come. Ou uvas que são feitos sucos e tudo mais. E a gente tem as uvas vitiviníferas, que a gente fala que são as uvas que a gente não são uvas de comer. São uvas de fazer vinho. De pisar. São uvas para serem feitas vinho, são uvas mais secas. Né? Então, só que também as pessoas confundem muito, porque nas gerações passadas, o que chegavam para as pessoas, que não tinham muitos acessos a lugares elitizados, eram os vinhos feitos de uvas de mesa, chamados os vinhos suaves, os vinhos de mesa e tal. Sim. Que também o que tinha, né, à disposição no mercado e tal, não eram os melhores vinhos. Não dava para ter um critério. Eram vinhos extremamente industrializados, com muitos conservantes, com muita coisa ali que disfarçava muito o gosto de fato da uva, né? Então se criou muito preconceito em cima dos vinhos feitos de uva de mesa. E eu posso te dizer hoje que existe um movimento muito forte, principalmente no sul, mas também já vem se estendendo aqui para o sul de Minas, Serra da Mantiqueira, mesmo interior de São Paulo, muitas pessoas plantando uvas viníferas e saindo bons vinhos. Olha que legal. E a pessoa numa pegada mais natureba, numa pegada mais sustentável, né? Com viticultura orgânica, plantio da uva orgânico, sem pesticida, sem agrotóxico. Nossa, que legal e vinhos também sendo feitos de forma com fermentação natural, de forma artesanal. Isso acaba mudando também, né? O resultado final, total, o paladar. Tudo, né, total. Então, por exemplo, lá no sul, eu tenho muitos bons parceiros que fazem excelentes vinhos com uvas de mesa, que não são vinhos suaves. Que não são vinhos secos. Suaves? Olha que louco isso. São vinhos secos, são espumantes também. Com Niágara, por exemplo, que é aquela uva branca, uva verde que a gente come, que é uma delícia. Então, aquilo traz para o brasileiro uma
uma memória afetiva muito forte, porque a gente é muito ligado na uva, né? A uva faz parte da nossa vida, da nossa infância, faz parte da nossa cultura consumir uva. Sim. E quando você cheira um vinho feito de Niágara, por exemplo, você lembra imediatamente do cheiro que tem a caixa de uva na feira. Sim. Você sente e fala, caraca, olha isso. Então já te remete a várias coisas ali, para um outro lugar. Né? E quando você toma, aquilo, ele se conecta mais ainda, porque você lembra do gosto da uva que você come. Sim. E um vinho muito bem feito, sem nenhuma correção, sem nenhum insumo enológico, sem sulfito, sem conservante, sem nada. Nossa, que louco isso, vinho que é um vinho que a gente fala que é um vinho livre, é um vinho selvagem, que ele se mostra ali do jeito que ele quiser. Que né? Legal, inclusive vinhos que não tem como serem iguais, né? 2 vinhos podem ser feitos com a mesma safra de colheita, no mesmo lugar, pela mesma pessoa, só que os vinhos vão sair diferentes. Porque o vinho, ele tem uma característica, o vinho ele é imperfeito, né? Só que a vinificação tradicional, ela usa de diversos recursos para corrigir o vinho. Porque aquele vinho, ele precisa chegar na prateleira, principalmente dos grandes varejos. Padronizado ali. Ele precisa chegar daquele jeito padronizado. Ele precisa ter aquela cor, ele precisa ter aquele aroma, ele precisa ter aquele corpo, ele precisa ter aquele tanino, ele precisa ter tudo. Então, só para você ter uma ideia, são permitidos pela regulamentação brasileira a adição de até 300 aditivos enológicos, incluindo o sulfito, que é o principal elemento para a conservação do vinho. Ele, inclusive, mantém o vinho blindado de algumas possíveis bactérias que podem estragar o vinho, né, dentro da garrafa. Então, o sulfito ele é importante, só que ele é em doses muito cavalares, como é usado na vinificação tradicional, ele faz mal. Faz. Que é por isso que pessoas falam, poxa, mas eu tomo vinho, no outro dia eu tô morrendo de ressaca, eu tô morrendo de dor de cabeça. Isso não foi o vinho que te trouxe. Isso foi tudo que tinha ali de química. O conjunto inteiro, né? O conjunto inteiro ali, que fez com que aquilo não se adaptasse dentro do seu organismo. Caraca, então, que louco isso. Você vê as pessoas que fazem esses vinhos de forma natural, né? A gente chama de vinhateiros. Falarem sobre esses vinhos que são... Essas pessoas, eles produzem vinhos há gerações, né? Então, você imagina só um cara que é imigrante italiano lá em Garibaldi, que ele é tataraneto de alguém que veio lá da Itália, que plantou uva pela primeira vez, né? Porque ele já fazia isso lá. E vai passando de geração para geração. Então, as pessoas, elas nascem e crescem no meio dos vinhedos. Animal. E hoje a gente tem uma geração que... ele começou a se questionar, né? E falar, poxa, por que eu não posso fazer um vinho sustentável? Com as uvas que eu cultivo, que eu tenho na mão, que eu conheço tudo dessa uva. Então a gente tem hoje muitos bons. Posso citar aqui o Assir Boroto, o Eduardo Mendonça, a família Fatim. Vou falar um pouquinho aqui também da Montaneus, que foi um vinho que a gente escolheu para representar a nossa história. Que legal. Que é o Leonardo Haut, o enólogo, e a Gabi também, que é a esposa dele, um casal excelente. Então a gente começou a se aproximar desse movimento, porque eles trazem essa conexão de fato com a terra. Né? Porque o vinho que a gente está tomando é o vinho que praticamente veio da uva ali sem nenhuma intervenção. Ela saiu ali daquele cultivo e foi um cultivo livre, um cultivo orgânico, sem agrotóxico, sem pesticida, sem nada. E foi feito um vinho de forma artesanal, sem filtragem, sem passar por clarificação. É um processo bem difícil, né? É um processo bem difícil. Extremamente delicado. Artístico, cara. Para o cara fazer um vinho desse e que saia num nível de vinho que sai, o cara tem que ser muito bom. Sim. Porque a gente fala que é um vinho sem máscara, né? Os vinhos, quando tem muito aditivo, são vinhos mascarados. Você muitas vezes não sabe o que você está tomando. E é assim que funciona. 99% dos vinhos que a gente consome é isso. E existem excelentes vinhos também. Para chegar num padrão de paladar para poder vender. Exato, exatamente. Então, assim, se aproveitando desse movimento sustentável que a gente vem passando em diversos outros aspectos, não só no vinho, mas
essa geração se preocupa muito com o que eles estão Sim. colocando para dentro do corpo, né? Uma Com o que eles estão responsabilidade, né? com a responsabilidade. Você vê que as pessoas, né, o número de pessoas já adeptas ao veganismo, Sim. né, vegetarianas e tal, vem crescendo muito, porque realmente as pessoas estão entendendo o que é se alimentar de forma saudável. E a gente coloca o vinho nesse bolo todo, porque o vinho ele é uma bebida ancestral, né? Ele é uma bebida que lá no Egito Antigo já tem registros dos primeiros vinhos vinificados. Que louco. Que eram... Eu vi que acharam junto de uma múmia, uma garrafa lá que supostamente poderia ter um vinho, mas eles não podiam abrir porque o oxigênio ia, enfim... Talvez. Modificar todo o processo lá. Os primeiros registros de vinho da humanidade vêm exatamente daí, do Egito Antigo e tal, e eles faziam vinhos lá, que hoje se voltaram a fazer nesse método, que esse método ancestral, não tinha cor de uva naquela época. Eles pegavam um monte de uva e fermentavam em tinajas, né, que são vasos de barro. Uhum. Né? Muito interessante isso, porque o barro ali, como se fosse um forno, né? Sim. Então ele tem uns poros que trazem uma microoxigenação para o vinho enquanto ele está descansando ali dentro, Que muito louco interessante. Ele faz uma troca de oxigênio, ele evolui de uma forma muito interessante ali, sem perder as propriedades sustentáveis desse vinho. Uhum. E hoje se voltaram a fazer vinhos dessa forma, principalmente utilizando essa pegada, né, de vinhos Descansar no barro, orgânicos, vinhos biodinâmicos. Eu vou explicar um pouquinho da diferença também deles. Vinhos de mínima intervenção, né, vinhos naturais. E tem muitas pessoas usando esse mesmo método de fazer a fermentação, a maceração em tanques de barro. Né? Em muitos casos, os que mais se adaptam, os tipos de vinho que mais se adaptam a esse formato são os vinhos laranjas. O que é um vinho laranja, né? Muita gente, porque um vinho laranja entrou na moda agora, né? Isso é muito legal. Eu particularmente não conheço. O vinho laranja nada mais é do que um vinho branco, que ele é fermentado assim como é o vinho tinto, em contato com a casca. Por isso que ele se torna um vinho laranja, porque a casca traz uma coloração diferente, ele traz uma coloração mais turva, que lembra a cor laranja. Entendi. Né? Então, esse tipo de vinho, naquela época, eram os vinhos mais consumidos, porque naquela época era o que tinha, que eram uvas brancas, né? A grande maioria das uvas que tinha, os registros que tem, eram uvas brancas, de diversas intensidades, que eles colocavam tudo junto ali com casca e tudo. Para dar uma coloração, pelo menos. E o vinho ficava turvo, né? E hoje se voltou a fazer esse vinho nesse método, são os vinhos laranjas que são excelentes, são muito bons, que é um vinho branco encorpado, que tem tanino. Então é uma experiência bem diferente, assim, sabe? Outro tipo de acidez. Exato. Então muitas misturas de uvas diferentes, uvas mais aromáticas, com uvas mais frutadas, com uvas mais ácidas. Então tem várias coisas muito bem feitas, principalmente aqui no Brasil, de vinhos laranjas, espumantes também, laranjas. Mistura de uvas tintas com uvas brancas. Então era isso que se fazia lá nos primórdios, né? Que louco isso. Né? Então, e lá nos primórdios, se a gente for pensar Jesus Cristo transformava água em vinho para alimentar as pessoas. Ou seja, em muitos lugares do mundo, o vinho ele é enquadrado como alimento. Ele não é enquadrado como bebida alcoólica, né? No Brasil, não. Cultura, né? Cultural mesmo. Exatamente. No Brasil, a gente tem esse enquadramento de bebida alcoólica, até por isso que o vinho ele passa por uma série... A gente tem uma série de burocracias aqui para a produção de vinho. Que muitas vezes dificultam esses pequenos produtores de chegar nas pessoas, né? Eles são engolidos pela grande indústria, eles são engolidos pela indústria de importação, porque se torna muito mais fácil você importar o vinho. Que tem uma burocracia tremenda, né? Em cima disso. Que nem você falou lá fora, sei lá, Portugal, Espanha, tem lugares que você chega para sentar num restaurante e já tem uma jarrinha de vinho lá para você degustar, o vinho da casa e tal. E é um impacto cultural muito grande que o Brasil sofre ainda. Principalmente esses produtores, né, meu? Porque, cara, que nem você falou, o Brasil é uma terra muito fértil para várias coisas. Não só para o vinho, mas para outros tipos de
cultivo também. Exato. Pelo nosso clima, pelas regiões que a gente tem, diversas regiões, o sul é mais frio, o nordeste é mais quente, cada um com a sua característica pode fazer uma coisa bem interessante. Claro. E podia ser menos burocrático, né, para incentivar mais, porque Exato. incentivaria também a nossa economia, enfim, entre outras coisas, emprego também, muita coisa, né? Exatamente. E ainda tem uma parte bem quadrada ainda aqui no Muito, Brasil com cara, relação a isso. muito. É justamente por conta disso. Então, eu acho que o Merlot, assim como outras diversas casas que estão nascendo no Brasil inteiro, que trabalham vinho dessa forma, como o vinho como arte, o Sim. vinho como instrumento de conexão, eles valorizam muito, principalmente esses pequenos produtores, porque de fato são vinhos de verdade. Sim. Né? São sim. vinhos livres, são vinhos saudáveis, são vinhos sustentáveis. Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante nisso. E a questão da cultura, assim como eu falei um pouco antes, ela tá fervendo, cara. Eu posso dizer que a pandemia, apesar de tudo que ela trouxe de ruim, pro vinho, ela trouxe uma coisa muito interessante, que foi o aumento e a proximidade que as pessoas tiveram de poder parar e observar. Vou te falar que eu fui um dos grandes consumidores de vinho na pandemia. Exato. Muita gente que não tinha o costume de tomar vinho, principalmente durante o dia e tal, Sim. porque aqui o vinho, a gente tem uma questão com a bebida alcoólica, que é aquela coisa de, tomar bebida alcoólica é pra ficar bêbado, né? Ah, sim. E muitas vezes não. O vinho, não. Né? Nas outras culturas, principalmente nas culturas que são fortes em produção de vinho, assim, como um todo, seja na Europa, seja no Novo Mundo, que é Hemisfério Sul, né? Uhum. América do Sul, enfim, Oceania, África. As pessoas tomam vinho em muitas ocasiões. Por isso que o consumo de vinho é muito mais alto do que o nosso. Uhum. A gente é um país muito grande, a gente é um país muito diverso no que diz respeito a clima, temperatura, então não tem como a gente querer que as pessoas bebam vinho de uma forma só. De uma forma igual, então não tem como. Isso faz com que o consumo do vinho seja difícil. Sim. E a pandemia aproximou o vinho das pessoas, as pessoas tiveram tempo de observar o que é que elas estavam tomando, e o consumo do vinho, teve uma pesquisa que, tem uma pesquisa que ela é feita de litragem per capita, né, no mundo inteiro. O Brasil, para você ter uma ideia, antes da pandemia, ele tinha pouco mais de 1 litro per capita ano. Ô, louco. De consumo de vinho. Pós-pandemia, a gente já subiu para 2,5 litros. Ó. É muito pouco ainda, mas a gente já teve um crescimento muito considerável. E a gente vem numa crescente. Só para você ter uma ideia da diferença. Países vizinhos aqui, tá? Uruguai e Argentina tem uma média de 20 litros Nossa. per capita. Ou seja, 10 vezes mais consumo de vinho. Por quê? Porque eles consomem de vinho de uma forma própria. Se você vai na Argentina, no Uruguai, no Chile, eles não têm formalidades. Eles são muito familiarizados com o vinho. Já tá ali no... Já tá no sangue. As pessoas, mesmo que não gostem de vinho... Eu tenho um fornecedor meu, que é um fornecedor de empanada, que é o César. Até um abraço pro César, faz umas empanadas deliciosas. Ele é de Mendoza. Olha, Mendoza é uma das principais regiões vinícolas da América do Sul. Uhum. E ele estudou numa escola lá em Mendoza que eles tinham aula de enologia, tinha aula de viticultura. Puta, Então, assim, ele sabe tudo de vinho, mas ele não bebe vinho. Mas tá ele ali, sabe tá na cultura tudo. dele, Então, né? eles aproximam as crianças, os jovens, desde então. Porque legal, aquilo meu. ali é o principal elemento que faz com que Mendoza seja um grande produtor, uma região que está em uma crescente absurda, assim, né? Não, Assim sempre como tá no radar aqui da América do Sul, assim como várias regiões no Chile, Uhum. enfim, no Peru, a gente tem bons vinhos Peru? sendo feitos no Nossa, Peru, nunca na conheci Bolívia, no Uruguai. Eu acabei de passar pelo Uruguai, agora fiquei 10 dias. O Uruguai tem uma questão bem peculiar também, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas o Uruguai ele tem uma relação com o vinho muito forte e 90% das pessoas que consomem vinho no Uruguai são brasileiros. As pessoas Sério? preferem sair do Brasil para consumir vinho aqui do lado Aham. do que consumir os nossos vinhos. Aqui. Né? Que não deve nada pros vinhos lá de fora. Não deve nada. Cara, que louca essa informação. E o né, interessante é que a gente vê que, assim, nesses países produtores, passei 10 dias no Uruguai, a gente vai lá comprar um vinho numa enoteca. meu? Uhum. 90% dos vinhos que tem lá são vinhos uruguaios.
Os outros 10% são vinhos de outros lugares. Ou seja, as pessoas consomem vinhos do lugar onde elas moram. E em qualquer lugar do país. Se você vai no sul, no norte, qualquer lugar, onde vende vinho, o que mais vende são vinhos do país. Aqui é o Brasil contrário. Não, né? Aqui é o contrário. Aqui, 90%, se você vai chutando aqui uma porcentagem, mas mais ou menos isso, 90% de uma prateleira, incluindo a minha, né? Ela é de vinhos estrangeiros e 10, 15% de vinhos brasileiros, né? Porque os vinhos brasileiros, a principal região produtora é o sul do país, e aí 80% dos vinhos que são produzidos lá, de 100%, 80% são exportados, e os outros 20% praticamente ficam para consumo ali na região mesmo. Tem muitos vinhos que você só consegue achar por lá. Eles não chegam no Sudeste, eles não chegam, quanto mais no Norte, no Nordeste e tal, não chegam. Mas o legal é que a gente está vendo que muitas empresas, grandes empresas inclusive, estão apostando em outras regiões completamente diferentes daquele terroir ali do Sul. Por exemplo, no Nordeste, né, o Vale do São Francisco. No Nordeste? Cara, que louco, muitos bons vinhos sendo feitos no Nordeste. E ali tem uma característica muito marcante, que é a seca, né? É uma condição climática totalmente diferente que a galera costuma fazer, né? E isso é muito bom. A secura, ela é muito boa pro plantio da uva, né? A chuva, infelizmente, ela faz mal pro plantio de uva. Então, precisa ter muito cuidado com a chuva. Então, tem muitas regiões que são muito chuvosas que não vão para frente no cultivo de uva justamente por conta dessa característica. Caraca, que louco isso. Então, você vê histórias de viticultores e tal, que quando tem fortes chuvas, o que os caras fazem, a energia que eles gastam para proteger os vinhedos, da chuva, da neve, da umidade no geral, ela é muito interessante, assim. Nossa, eu vi um vídeo esses dias, cara, no YouTube, de uma grande vinícola em Bordeaux, na França, numa época de geada, acho que eles ficaram 4, 5 dias numa nevasca e numa geada absurda, assim, e eles precisavam proteger os vinhedos que estavam em plena produção, porque senão eles iam ser todos queimados, eles iam acabar com aquela nevasca, ia acabar com os vinhedos. Então, cara, era uma área gigantesca, assim, em que eles colocavam, sei lá, a cada 2 metros barris enormes com tochas de fogo para aquecer os vinhedos. Caraca, meu. Eles subiam helicópteros para dissipar aquele ar quente por todo o vinhedo, como se estivesse colocando um cobertor ali em cima. Então você vê aquilo sendo feito e as pessoas fazendo aquilo por 4 dias durante a madrugada inteira. E aí o drone filmando de cima, assim, você via aquelas fileiras de vinhedos, assim, com as tochas acesas. E você vê, cara, tudo aquilo para que isso aqui fosse feito, para que a gente pudesse tomar. Então a gente precisa saber o que é que a gente está tomando, a gente precisa conhecer quem é que está fazendo o vinho que a gente toma. Então eu acho que a gente que vende o vinho, que é um intermediário, a gente tem um papel muito importante para conectar o consumidor final com quem produz. A gente precisa fazer de tudo para conseguir trazer essa energia toda do cara que produz o vinho para o consumidor final. Conectar a história com a taça, né? Exato, a gente tem essa responsabilidade. O vinho não é só você passar na prateleira e pegar e levar. Não, a gente fala lá no Merlot que eu faço questão de que as pessoas entrem lá dentro, na enoteca, e interajam com os vinhos ali, peguem os vinhos, cara, e conversem com os vinhos. O Merlot é uma experiência sensacional, cara. O Merlot, você ganhou um cliente, que agora eu não vou sair de lá, mas, cara, tipo, eu ganhei também agora umas dívidas no cartão de crédito que eu vou fazer lá. Eu já ouvi muita gente me falar, chega lá e fala, Rafa, a gente precisa conversar sério. Porque assim, eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho fígado pra isso, e eu não tenho dinheiro pra isso. O cara que vai, a gente abre de quarta a sábado, tem gente que vai quarta, quinta, sexta e sábado. Porque o cara... Mas a vontade que dá, cara, que é muito acolhedor lá. O Centra é um ambiente extremamente acolhedor, o atendimento é sensacional, o que é difícil em Santos, porque, cara, você proporcionar um atendimento de qualidade, que a pessoa se preocupa com a tua mesa, se preocupa com a tua taça, se você tá gostando, explica a diferença entre os vinhos e tudo mais. Meu, é muito diferente ter isso aqui pra gente.
Porque é que nem eu tava te falando, às vezes a gente ia pra São Paulo, pra uma outra cidade, pra ter uma experiência tão boa quanto a gente tem agora do lado de casa. Então, pô, é legal pra caramba e é preocupante, porque o cartão vai ficar passando lá. É isso aí. Mas é muito legal, cara. E a tua preocupação com a história do vinho, que o vinho não termine ali, tipo, só naquele consumo daquela taça, que a pessoa não se preocupe só em levar uma garrafa embora, pô, isso é sensacional, porque eu acho que é aí que cria realmente a conectividade, né? Você conecta a pessoa e desperte. Na verdade, você tá introduzindo de verdade ali na veia a cultura de beber um vinho. Exato. Né? Porque não é simplesmente, passa aqui a maquininha débito ou crédito, já era, tá aqui. Não, tipo, pô, qual é a história desse É uma vinho experiência, né, cara? Exatamente. É uma experiência. E isso é o que falta também no empreendedorismo, né? E você tava falando que já passou por vários lugares também do mundo, né? Já. Eu vou contar agora um pouco da história do Merlot, né? Tá. Por que o Merlot existe? Sim. Na verdade, como eu disse, eu não tenho muito, na minha família, não cresci muito vendo pessoas tomar vinho. Então é algo que é novo pra mim também, relativamente novo, uma coisa que eu descobri sozinho. Principalmente em 2009, eu e a minha esposa, a gente foi morar na África do Sul, em Jeffreys Bay. Eu sou surfista também. Jeffreys Bay, pra quem conhece, é uma das melhores ondas do mundo, pra direita ali e tal. Eu tinha um sonho, assim, de criança, surfar aquela onda. E a gente decidiu... Como é que foi a experiência? Então, foi muito animal. A gente decidiu ir pra lá por um acaso, assim, porque a gente, na verdade, tava escolhendo um lugar pra fazer intercâmbio. E a gente tinha escolhido a Califórnia. Só que ali em 2009 teve uma crise do dólar, assim, que de repente subiu, foi uma coisa louca, e não ia ter como mais a gente ir. Tava quase tudo fechado para San Diego e tal, e a gente teve que mudar. E a gente começou a pesquisar e a gente viu que, poxa, a África do Sul tinha uma condição muito interessante. A moeda deles versus a nossa moeda era muito mais desvalorizada e era um país fantástico. Eu jamais tinha pensado na África do Sul. E eu comecei a pesquisar. A grande maioria das escolas de inglês se concentram ali em Cape Town. E eu comecei a pesquisar e tal, e eu vi que tinha uma escola de inglês em Jeffreys Bay. Eu falei, caraca, em Jeffreys Bay. Aí fui tal, cara, a escola meio que em cima de uma duna, de frente pro mar, assim, as ondas rolando. Que louco. Aí eu falei, cara, é esse lugar que eu vou. Aí eu falei pra minha esposa, que não pega onda, no caso. Falei pra ela, amor, vamos pra esse lugar aqui. Contei pra ela a história, tal, não sei o que. Vendi pra ela, sou um bom vendedor, né? Vendi a ideia pra ela. Engasga não, hein? O pior é que é verdade, você é um bom vendedor, cara. Vendi a ideia pra ela e a gente fechou. Fechamos legal, e tal. E a gente foi. Foi engraçado que a gente chegou lá. Essa é uma história muito, muito engraçada, porque parecia uma cidade fantasma, cara. Sério? Quando a gente chegou lá, ela já ficou meio desconfiada, assim, tal. E eu já todo louco vendo, pô, cara, surfar, um final de tarde. E era um domingo, se não me engano. E realmente é uma cidade muito pequena, né? Quase não tem pessoas que... Tem muitas pessoas que moram lá, mas é um lugar que as pessoas vão mais de final de semana, tá? É um lugar de praia, é um lugar mais selvagem, assim, vamos dizer. E tem uma pequena estrutura, o centro é muito pequenininho, e aí tem alguns negócios legais e tal, a culinária é muito boa. Enfim, aí a gente chegou, pegou um transfer no aeroporto, e o cara foi pro endereço lá que ia levar a gente pra escola, né? A gente ia ser recebido na escola. Chegou lá, a escola tava fechada. Putz. Era um domingo, então a gente ficou meio sem saber. Naquela época não tinha ainda celular, WhatsApp, essas coisas. E aí o cara conhecia, né, o motorista, falou, não, vou levar vocês um pouquinho mais pra frente, que é onde fica a residência, onde talvez vocês vão ficar hospedados. Deve ter alguém lá, vocês perguntam. E a gente chegou lá, parou lá na frente e tal, tocamos a campainha, e saiu um cara, um indiano, assim, descalço, com o cabelo desse tamanho. O cara saiu, os brasileiros e tal. A gente já olhou, opa, eu sou o Abdu, chama Abdu, gente boa. E aí ele falou, não, vocês vão ficar aqui comigo, ficar tranquilo, já tô com a chave aqui, porque lá era uma república, eram 3 casas, assim, geminadas, e ele ficava em uma das casas, cada casa tinha ali 2 quartos, tal, cada um com seu banheiro, uma cozinha e uma sala compartilhada, e ele disse que a gente ia ficar com ele. Beleza, a gente entrou, pegamos a bagagem e tal, o cara, que a gente entrou, que ele abriu assim, todo felizão, bom, era uma sujeira dentro da casa do cara, e aí tipo, era um sofá meio velho assim, de veludo, sabe? Caraca, e tinha uns gatos, cara, os gatos andando no meio do sofá, cheio de
pelo. Nossa. E a gente já ficou meio assim, aí a gente foi aí foi apresentar a casa pra gente e tal, aí entramos na cozinha, aquela louça, Meu e Deus. os gatos andando em cima da louça. Nossa. E aí, cara, eu olhava pra minha esposa assim, pra Ana, ela só tipo assim, cara, aonde é que você me meteu? Caraca, E aí a mano. gente foi apresentar o banheiro, era uma banheira de imersão, aquelas velhas assim, antigas, cheio de roupa, que ele jogava as roupas sujas. Puta E aí merda. gato também, tinha uns 30 gatos dentro da casa. E minha mulher começou a espirrar, já é uma coisa Com louca. alergia. E ela falou, aí o cara falou, ó, isso aqui é o quarto de vocês, que era a única coisa que tava intocada por ele. Ela deitou do jeito que tava, com a roupa que ela tava do corpo, 14 horas de viagem, ela falou, ó, eu vou deitar que eu tô cansada, não vou nem tirar nem o sapato, quando eu acordar eu quero que você já esteja com a passagem comprada pra Cape Town e liga lá na agência de intercâmbio e muda, eu não vou ficar aqui nem ferrando. Cacete. Aí eu falei, não, peraí, tentando contornar, e eu querendo pegar onda, e já fazendo amizade com os caras ali da casa e tal. Falei, amor, fica aí, vou lá ver qual que é. Aí já fui, já vi na escola, tava fechado mesmo, já aproveitei pra dar uma olhadinha nas ondas e tal. Já conheci uma galera, peguei a prancha, fui surfar, foi uma coisa louca. Voltei, e ela falou, e aí? Falei, cara, vamos fazer o seguinte, espera amanhã, segunda-feira, a gente vai pra escola, a gente conversa lá, vê o que é que tá acontecendo e tal. Conforme for, a gente vê o que faz. Beleza. Dormimos lá. No outro dia a gente acordou cedinho, começava a aula às 8 da manhã, a gente foi lá, se apresentou, tal, receberam a gente. E a dona da escola falou, não, pelo amor de Deus, tá tudo errado, vocês não vão ficar com ele na casa. Olha. Vocês vão ficar numa casa só vocês e tal, me desculpa por isso e tal, blá, blá, blá. Aí sim. Aí a gente ficou numa casa com 2 quartos e tal, só pra gente. Aí o brilho voltou. E assim, a estrutura que a gente teve lá, que era uma estrutura micro, que foi essa coisa de fazer inglês numa escola, cara, era uma professora pra mim, com mais uma pessoa, uma alemã que fazia comigo, e uma professora pra ela com mais 2 no máximo, assim, então era uma coisa muito intimista, muito pequena. Que legal, que método bom também pra aprender, muito. Né, então assim, a gente... Pô, estudava ali a parte da manhã toda, a minha sala tinha um vidro, eu olhava as ondas, eu olhava se a maré tava secando, se tava enchendo, o que tava acontecendo com o vento e tal. Saía meio-dia e ia surfar. Caraca, e o que a gente fazia? Jeffreys Bay fica no meio da Garden Road, né? Que é uma estrada como se fosse a Rio Santos, por exemplo, que liga Porto Elizabeth, que é bem do ladinho de Jeffreys Bay, até Cape Town. E essa rota... ela é lindíssima, assim, tem vários lugares maravilhosos, na Plettenberg Bay, e tem uma região que é a principal região produtora de vinho da África do Sul, que é Stellenbosch, que é bem pertinho de Cape Town. E o que a gente fazia lá? A gente estava numa mescla de intercâmbio com passeio. Então a gente adiantava todos os dias, até quinta-feira, 1 hora de aula, pra gente não precisar ir na sexta, porque sexta a gente alugava um carro e passava o final de semana inteiro viajando por vários lugares da rota e tal. Até que a gente chegou em Stellenbosch. E Stellenbosch é lindíssimo. É uma região com muitas vinícolas. Ela lembra um pouco a Serra Gaúcha, assim, tal, uma região montanhosa. Ali na Cape Town tem muitas montanhas e tal. E é uma cidade universitária também. Muitas universidades federais, ali inclusive os cursos de medicina da África do Sul são alguns dos melhores cursos de medicina do mundo. São os médicos sul-africanos são muito bons. Então tem uma cultura muito forte de universitária ali. Pessoas de vários lugares do mundo fazendo faculdade ali na África do Sul. E a gente se deparou, cara, com o centro de Stellenbosch, com vários bares, pubs e tal, com jovens da nossa idade, 20 e poucos anos, tomando vinho. Olha que diferente. E até então, vinho pra gente era uma coisa de gente velha, né? De tipo, cara, não tem como tomar vinho assim. A gente até visitou algumas vinícolas lá, mas não sabia muito bem o que fazer. E a gente começou a se aproximar disso, porque as pessoas que estudavam com a gente inglês na escola tomavam vinho, a gente se encontrava no pub depois da escola e tal, tomava vinho, tomava cerveja e tal. Então, o vinho ele estava inserido naquela coisa de jovialidade. Eu ia pro pub que ficava dentro de um hostel, super descolado, pessoas do mundo inteiro interagindo, com taça de vinho, muitos tomando cerveja, ou seja, pessoa variando ali, inclusive, tomando o que quiser, cara. De igual, né? De pau a pau. E foi daí que a gente se aproximou. E aí a gente tinha um lugar lá em Jeffreys Bay, que acho que abria, se não me engano, acho que era de quinta, sexta e sábado, ou até domingo, alguma coisa assim, que era um empório. Você entrava no empório, assim, numa loja, 2 caixas, assim. Você pegava suas próprias coisas, seu vinho, seu pão, seu queijo, tal, azeite, pagava, eles embalavam tudo. E no fundo desse empório tinha um quintal gramado tocando um jazz. Olha aí. Então a gente se viu naquela situação de,
cara, que legal que é isso. Olha o que o vinho tá proporcionando pra gente. Então a gente abriu o nosso vinho, estendia uma toalha de piquenique ali naquele gramado, ouvia um jazz, tomava um vinho completamente descomplicado. Sem nenhuma formalidade. E aquilo ficou na nossa cabeça desde então, 2009 isso, hein? E a gente viajou para vários lugares do mundo. A minha esposa, ela é minha parceiraça nessa empreitada, né? Que legal. A nossa conexão, a gente se conectou muito mais através do vinho, foi muito legal, que a gente passou por vários outros lugares do mundo, aqui na América do Sul, a gente tem uma forte ligação com a Itália e tal. E foi daí que eu descobri uma coisa que era uma resposta que eu buscava para mim mesmo. Por exemplo, na África do Sul, que eu fui para pegar onda e estudar, ou seja, para me conectar com o mar, né, que eu sou do mar, sou um cara do mar, surfo desde os 9 anos de idade, e eu acabei me encontrando não só com o mar, mas também com a terra, porque a gente ia nas vinícolas, né, que é terra, que as pessoas estão ali isso, né, num trabalho de campo, de fazenda, né, que era muito próximo do mar. Inclusive, pessoas que trabalhavam nas vinícolas e tal, pegavam onda. Então, porque aqui a gente não tem isso. A nossa geografia, ou você tá na praia, ou você tá no campo. São duas coisas completamente diferentes. Inclusive, tem temporadas para isso, pessoas que têm casa de praia, casa de campo e tal. Então, as pessoas, elas meio que se transformam de acordo com o ambiente que elas estão. E lá, a gente começou a ver que não. Cara, existe uma conexão aí. Beleza, e a gente foi entendendo tal, isso, passamos por vários lugares, a gente foi aumentando a nossa litragem, me interessei muito por vinho, comecei a estudar um pouco, tal, beber e aprender sobre várias outras coisas, até que, acho que isso foi ali em meados de 2015, 2016, eu trabalhava com viagem, sempre trabalhei com viagem na minha vida, e o final da minha carreira ali, vamos dizer assim, na parte de viagens, foi com a minha própria agência de viagens de surf. Pô, que então, legal, você tem uma agência de surf. Hoje não tenho mais, mas eu ainda sou muito próximo de uma agência que é muito parceira nossa, que é a Travel SA. Eu presto algumas consultorias para eles, eu acompanho alguns grupos para viajar para pegar onda, a gente troca muitas informações e eu insiro algumas coisas que vêm dessa outra experiência de viagens mais específicas para dentro da galera que pega onda. Então, é muito legal que eu tô conseguindo expandir e criar vários outros tipos de produto pra galera que vai viajar para surfar. Que não só surfa, faz outras coisas também, assim como beber vinho. Então, eu assisti um filme, cara, em 2016, ali mais ou menos, quando eu tinha a minha agência ainda, que tava no Netflix. Era um filme chamado Bela Vita, pra quem quiser colocar no YouTube aí. Bela com 2 L's e Vita com... Não sei se tem 2 T's ou um só, mas enfim. Tem lá no YouTube o filme. O Bela Vita, ele conta a história de um surfista californiano, que é o Chris Del Moro, que ele nasceu na Itália. A mãe é americana, californiana, e durante uma viagem para a Itália e tal, conheceu o pai dele, italiano, toscano, né, de Florença e tal, daquela região. Eles se casaram, ela foi morar na Itália, e ele nasceu lá. E morou lá até se não me engano, uns 12, 15 anos, alguma coisa assim. E aí os pais se separaram, e ele voltou para a Califórnia com a mãe dele. E aí ficou nessa, né? A família toda do pai lá na Itália. Ele ia passar as férias sempre na Itália, passava lá 2, 3 meses e era muito próximo da cultura italiana, que tem muito essa conexão com a terra, né? Tanto do alimento quanto do vinho. Sim. Então tem uma coisa muito, muito romântica, né? E ele trouxe isso para a cultura dele, que teoricamente foi a cultura americana. E aí a história desse filme, qual é? Basicamente o Chris Del Moro, depois de adulto e surfista formado, profissional, voltando para a Itália e levando os amigos surfistas dele, tanto da Califórnia quanto de alguns outros lugares, que são surfistas, vamos dizer assim, não surfistas de progressão, de progressividade, são surfistas que surfam mais soul, assim, com pranchas diferentes, um lifestyle mais antigo, uma coisa mais retrô. Levou essa galera pra surfar na Itália, que foi onde ele aprendeu a surfar. E nunca ninguém imaginou, surfar na Itália? Tem onda na Itália? Tem.
Caraca, eu não sabia disso. Na Toscana, cara. E o filme, pra quem puder assistir, cara, a fotografia do filme é uma coisa absurda. Animal. O Chris de Harley Davidson com uma prancha do lado, assim, andando naquelas estradas da Toscana, no meio daqueles ciprestes e tal, e chegando nos picos pra surfar alucinantes, e se conectando com surfistas italianos, que o surf na Itália hoje, ele ainda é muito romântico, assim como era na Califórnia na década de 60, de 70. As pessoas ainda, assim como pros alimentos, eles prezam por produzir em pequena escala, eles produzem suas próprias pranchas, é algo muito artesanal, então eles se conectam de uma forma diferente, né? Parece que o mercado do surf, esse mercado que gera bilhões e tal, ainda não chegou lá. É uma coisa bem mais roots, assim, e é muito charmoso. Que legal. E aí o filme conta essa história toda, os caras vão pra pegar onda, e ele se passa em muitas partes do filme dentro de uma propriedade vinícola, que é a Castellani, cujo dono hoje, atual, é o Pier Giorgio Castellani. O Pier Giorgio deve ter ali seus 50 e poucos anos, surfista, e ele acho que é, se não me engano, a 6ª geração dos Castellanis, que comanda ali a vinícola, a Castellani Wines, que é uma das maiores vinícolas da Toscana, produz excelentes vinhos, excelentes Chiantis e Rossos Toscanos e Pinot Grigios, então eles são muito consolidados, e esse projeto do filme, ele trouxe essa conexão, de fato, do surf, que vem do mar, com a terra, que da onde é produzido o vinho. Então eu vi ali pela primeira vez surfistas como eu, colhendo uva, fazendo vinho, e naquele ambiente ali de terra, colocando a mão na terra e tal, e imediatamente o cara indo pegar onda. O Pier Giorgio, por exemplo, a propriedade dele fica em Pontedera, que fica a 40 minutos de Livorno, que é no litoral, que é onde já rolam altas ondas e tal. Então, cara, eu tava ali com ele, eu fui pra lá, né? Não contei ainda. Eu fui pra lá, conheci o Pier Giorgio. E você tá ali com ele, Como é que foi essa experiência de chegar lá e já vou chegar lá. O homem lá? Ele tá ali, tal, mexendo com as coisas dele, vendo a previsão de onda, tal, muito doido, assim, o cara com uma paixão pelo surf, e você nem imagina, ele mora no meio dos vinhedos, é um cara totalmente do campo, que trabalha na agricultura ali o tempo todo, e tem essa conexão com o mar. Então, por conta desse filme, eu fiquei encantado com isso tudo, né, eu me identifiquei com aquilo de uma forma absurda, e eu vi que esse vinho estava chegando aqui perto da gente. Esse tipo de vinho, que é o vinho oceânico, né, que a gente costuma dizer. Porque por causa desse filme, eles fizeram um rótulo chamado Zio Baffa. Ele chama de Zio Baffa porque o diretor do filme, que é o Jason Baffa, o apelido dele é Uncle, né? Chama ele de Uncle Baffa, que é tio Baffa. Tio Baffa, então em italiano ficou Zio Baffa. Que legal. E aí eles fizeram um rótulo, né? A Castellani fez um rótulo de vinho sustentável, de viticultura orgânica, com uma rolha reutilizável, garrafas reutilizadas também, todo um método sustentável. O Zio Baffa fizeram 2 versões, um tinto, que é o Rosso Toscano, que é uma mistura de Sangiovese, que é uma uva italiana ali, muito bem adaptada na Toscana, com Syrah. E um Pinot Grigio, que é uma uva branca, né? Que tem muitos bons Pinot Grigios na Itália também. E esse vinho começou a chegar aqui, em Santos, através do Dário. O Dário Costa, um proprietário do Madê, do Paru e tal, que é um grande amigo meu. E eu comecei a ver aquele movimento, que o Dário, ele tem muita influência na Itália, ele estudou lá e tal. E ele conhecia toda essa galera, ele conhecia o Pier Giorgio, e aí eles trouxeram... E é viciado em surf também, né? Viciado em surf, então ele trouxe pra cá esse conceito através do Zio Baffa, e aí o Zio Baffa enxergou um potencial grande para esse público-alvo, que eram surfistas, né? E eles trouxeram alguém pra cá, que é o Máximo, que faz a representação dos vinhos aqui no Brasil, e fizeram uma série de ações e tal, aqui no Cinza, no próprio Madê. Eles selecionaram alguns influenciadores, como por exemplo o Felipe Torelli, arquiteto surfista, que é grande amigo meu também, pra influenciar e incentivar o consumo desse público especificamente. Que legal, e trazendo no rótulo essa mensagem. Que o vinho que vem da terra, ele se conecta 100% com o mar. Porque são 2 elementos que são cruciais para a produção do vinho, que é a água e a terra, né?
E aí eu comecei a enxergar aquilo, falei, cara, tem conexão. Aí fui pra lá, conheci o Pierre George, cara, gente boníssima, contei a minha história pra ele. E na época o que eu queria mesmo era que as pessoas os meus clientes da parte de viagens, que eu ainda tinha a agência, eles pudessem se conectar com aquilo. Porque aquilo era fantástico. Então eu fui pra lá pra fazer uma avaliação pra criar um produto. Tá. Que era um produto de viagem em pequenos grupos para destinos no mundo inteiro que tem surf e vinho. E a Itália era um deles. Aí veio a pandemia e tal, acabou que esfriou muito e acabou não dando certo naquela época. A gente teve que travar um pouco. E aí, depois de tudo isso, veio a ideia do conceito do Merlot e tal, que foi uma coisa que não foi nada planejada. O Merlot ele surgiu através de uma necessidade que eu e minha esposa tínhamos de consumir vinho. Tá. Né? Por todas essas experiências que a gente passou, a gente não tinha um lugar que a gente consumia vinho como a gente queria. E o Merlot, ele originalmente ia ser uma loja só uma lojinha. E aí a gente descobriu esse lugar que a gente tá, que é o Casa Velha. Eles tinham alguns boxes para alugar lá na frente, que a gente queria um espaço colaborativo e tal. Acabou que a gente foi no quintal um dia, a gente foi lá conversar com o Paulo, que é o dono e tal, e a gente almoçou por lá, e eles têm um quintal, né, que hoje é onde tá o Merlot. Sim. E a gente preferiu almoçar lá pra conversar e tal, e a gente começou a ouvir aquele quintal e falou, cara, isso aqui tem muita coisa legal. Sim. Porque aqui tem muita natureza, tem muita planta. Eu nunca tinha visto aquele lugar lá aberto. Legal, né? E ele é muito perto do mar, a gente tá na praia. Eu falei, cara, isso aqui é tudo que a gente pensava. Ele se conectou na hora, a gente falou, vamos mudar tudo. Não vai mais ser uma loja de vinho. Mudança de planos. Vai ser um bar de vinhos. Meu, que demais isso, cara. E aí e a gente falou, e agora, como é que vai ser o nome, né? E aí eu fiquei matutando, entrei num processo criativo e falei, cara, eu quero que as pessoas associem o nome juntamente com o espaço, com a experiência ali do espaço, com algo brasileiro. Então a gente importou o formato de consumir vinho lá da França, principalmente os nomes de uva, tal, não sei o quê. Só que agora eu tô querendo fazer com que isso se torne brasileiro. Então a gente mudou um pouquinho a palavra Merlot, que normalmente em francês, né, é Merlot. Sim. A gente tirou o T e colocou um acento circunflexo no O. Então a gente trouxe um abrasileirado pro Merlot, né? E aí, e o vinho e bossa... Na verdade, a bossa, ela não é só a música, né? A bossa nova. A bossa é como um conceito macro, né? Foi uma cultura, na verdade. De estilo de vida, de como as pessoas apreciavam, né? A arte, não só a música, mas todo o movimento artístico. Sim. Como as pessoas viviam, né? A forma como elas viviam, num outro ritmo, num ritmo bem mais slow, bem mais tranquilo. Então, o Merlot é isso. É um espaço de leveza. É um espaço que as pessoas se sintam... É um portal ali. Você que foi lá, você viu que não tem nenhuma comunicação externa. Você tá no meio do Gonzaga, numa bagunça absurda. Que não parece. Que não parece. Aí você vai entrando no fundo do bar, você fala, gente, onde eu vou sair? Aí ele abre um portal, assim. É sensacional, como se cara. Você entrasse num outro lugar completamente diferente. Cara, é uma atmosfera muito acolhedora ali. Que nem você falou, no meio do caos ali, né? Porque fica no boulevard e tal, a gente passando, buzina de carro, não sei o que lá. E você entra numa outra atmosfera que traz uma leveza, uma calmaria, assim. Você fala, exato. Você sente e fala assim, vou tomar um vinho. Essa foi a ideia, chocar as pessoas. A ideia foi chocar, porque muita gente fala, mas não coloca uma placa lá na frente e tal. Falou, não, a experiência é essa. A gente é não óbvio, né? A gente quer ser não óbvio. Sim. E isso que traz toda a graça e o charme, né? Eu e a minha esposa, a gente preza por não... A gente não é óbvio entre nós, né? Então a gente falou, por que o nosso negócio vai ser? Então a gente, organicamente, descobriu uma forma de não ser óbvio. Está no fundo de um lugar, e tudo que a gente faz é orgânico dentro do Instagram e tal. As pessoas realmente abraçaram aquilo e a gente conseguiu atingir uma necessidade que era nossa e, consequentemente, das outras pessoas também. Sim. Então aquilo lá foi feito pra gente tá ali tomando vinho com os nossos amigos. Sim. E pessoas que a gente nem conhece, que no primeiro dia de Merlot, já viram nossos amigos. E a gente já quer tocar projetos juntos, assim como a gente tá fazendo agora. Então, esse é o poder do vinho. Conectar as pessoas e conectar as pessoas, não só com elas mesmas, mas com os melhores momentos das suas vidas. Então, é para isso que o Merlot existe. E aí, cara, a gente tá lá, não faz nem 3 meses... Não faz 3 meses? Vai fazer 3 meses agora no dia 29 de julho. Que demais. E a gente descobriu também uma forma de trabalhar
e de trazer toda essa conexão que foi com a música. Sim. Né? Então a gente hoje é um lugar de música boa. Uhum. Então a gente tem uma série de artistas que já se apresentaram e que se apresentam lá também regularmente. A gente também costuma trazer novos talentos e todos os tipos de música. Para que todo o tipo de pessoa possa frequentar o Merlot com as mesmas características, só mudando o tipo de música que ele vai ouvir. Inclusive isso faz com que as pessoas elas testem coisas não óbvias para ela. Então a gente faz tango, a gente faz forró, a gente tem pop rock, a gente tem MPB, a gente tem bossa, a gente tem de tudo. E cada dia é diferente. E é legal que a gente já tá vendo pessoas que vêm no tango, pô, o cara também vai no dia do forró, o cara também vai no dia da Mona, que faz um piano e voz, que é um concerto, o cara também vai no dia do Conrado Pousa, do Wilmar, então, brasilidades e tal, são atmosferas diferentes, sem mudar a principal característica do Merlot, que é vender vinho. Sim. E conectar as pessoas com todos esses elementos, né? E aí a gente descobriu nesse processo todo que a gente não tem um rótulo também. Muita gente pergunta, mas o que é o Merlot? É um bar, é uma loja, é uma enoteca? Cara, o Merlot é o Merlot. É o Merlot. O Merlot é o que você quiser que seja. Sim. É assim como a gente fala que os seus vinhos, suas regras, o Merlot também faz parte disso. Você usufrui do Merlot como você bem entender. Então... Isso é muito legal, porque quando eu fui lá no Merlot, me perguntaram, pô, mas o que é o Merlot? Eu não soube responder. E talvez você vai continuar sem saber. Sim, porque é muita coisa legal junta que não dá pra você definir numa palavra só ou rotular, né? Tipo, lugar como um lugar só. Exato. E aí eu falo, cara, o Merlot é um lugar foda pra você ir. Tipo, e é muito louco a experiência, tudo lá. E, meu, eu acho assim que você, com a tua história de vida, na real, com tudo que você já viveu, eu vejo que você achou o teu propósito ali, cara. Porque o teu propósito, na verdade, é proporcionar para as pessoas alguma experiência que fez sentido para você. Exato. Em algum momento da vida, né? Exatamente. E eu acho que isso fica muito transparente ali no Merlot. De você tá lá, pô, sentar ali, ouvir um som bom, tomar um vinhozão no lugar que te acolhe. E tá do lado da praia. Tipo, você pega o carro, sai de lá e vai pela praia embora, sabe? Tipo... E você pode estar na praia, sair da praia e passar lá tomar um vinho do jeito que você tiver. Também. E não precisa estar frio para tomar vinho, não precisa estar nada. A gente tem vinhos para serem tomados em todas as temperaturas, em todas as situações climáticas. As pessoas normalmente elas linkam, o inverno é bom. É bom, claro, mas o verão também. Sim. A gente tem muitos bons vinhos frescos, rosés e brancos espumantes, que inclusive a gente pode levar para praia para tomar. Não precisa tomar vinho em lugar chique, isso não existe. Então o Merlot é uma desconstrução total disso. A gente serve vinho quando é gelado, o nosso balde de gelo é um balde de verdade, de limpeza. Brasileiro. Maneiro, aquilo. raiz. Então, raiz. Então o cara olha e fala, poxa, que experiência fantástica. A gente nunca imaginou, né? Porque o pessoal pensa muito no requinte ali, né? Uma coisa... E acaba ficando difícil. Por isso o cara desiste de tomar vinho, vai tomar outra coisa. Por isso que a gente não dispara no consumo de vinho, porque aqui no Brasil fez-se com que o vinho fosse difícil de ser tomado. Rotularam o vinho, né? Então a gente está facilitando e descomplicando o processo de consumo para que as pessoas se sintam à vontade de consumir um vinho da forma como elas quiserem. Puta, que legal, e sem rótulos. E essa questão do sem rótulo, a gente trouxe pro nosso vinho. A gente tem um vinho que a gente escolheu para ser um vinho da casa, né? Para representar a nossa história e para que as pessoas que tomarem esse vinho, né, com muita consideração, inclusive, sentisse a mesma energia que a gente colocou ali e a mesma energia que quem fez o vinho colocou. Eu trouxe ele aqui hoje. Que demais, cara. É um vinho que eu fiz questão de ser sem rótulo, né? Um vinho sem rótulo. Ele é um vinho feito pela Montaneus. A Montaneus é uma microvinícola que fica lá no sul. Ele fica... É uma história muito legal, que ele tá no meio da Serra Italiana. Na verdade, ele tá é uma parte que chama Desvio Blaut. O Desvio Blaut é um desvio alemão no meio da Serra Italiana, que fica bem entre Farroupilha e Garibaldi. O Léo e a Gabi, que são meus parceirões, um beijo pra eles. O Léo, ele é de origem alemã, e é um cara que faz vinho. Então é muito louco ali, eu fui lá visitar eles e tal, e a gente sente toda essa coisa que lá, a galera de cerveja e tal, e tem lá o Léo, que é um mestre, e que faz um vinho sensacional, que é esse aqui. Eu vou contar a história dele agora.
O Léo, ele tem mais de 30 anos de experiência como viticultor, como enólogo. Ele é um cara que ele é um mestre, ele sabe tudo sobre uva, sobre vinho. E ele trabalhou várias das maiores empresas de vinho do Brasil, como a Pisato, como a Chandon, enfim. E assim como várias pessoas, veio a pandemia, teve um impacto muito grande. Sim. E aí eles passaram por alguns apuros e tal. E bem nesse momento, a Gabi ficou grávida. Tá. Tem o Rafinha hoje, o Rafinha é uma figura. Então, eles não sabiam muito bem o que fazer. O Léo tava ali naquela situação em que, né, não sabia muito bem o que ia acontecer e tal. E aí eles resolveram, falaram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar às nossas origens. Eles pegaram todas as economias que eles tinham, eles investiram em 3 toneladas de Merlot. Caramba. É uma uva. Uhum. E fizeram um vinho, que é esse vinho aqui, que ele chama Merlot Cabana. O vinho dele é Cabana, o nome dele é Cabana, porque ele foi feito dentro de uma cabana. Foram 3 toneladas de Merlot que foram desgaçadas à mão. À mão? Pé e mão, né? Nossa, artesanalmente, cara. Sem prensa, sem nenhum tipo de maquinário, sem nada, com a ajuda dos amigos. E aquele processo se iniciou já como uma esperança muito grande, né? Para aquela família, que naquele momento estava passando por uma situação mais complicada, né? Tinha um serzinho especial ali que ia nascer. Chegando ali. E eles resolveram investir todas as fichas que eles tinham nesse vinho. Foi um vinho de produção 100% artesanal, né? Um vinho de vinificação natural, né? De fermentação espontânea, com o mínimo de intervenção enológica. Então, ele é um vinho realmente sustentável, um vinho natural mesmo. E é um vinho jovem. Ele é um Merlot Nouveau, que é um Merlot que ele é fermentado e ele não passa por descanso. Ele sai direto da fermentação, direto do processo de vinificação para a garrafa. Olha. E ele já está pronto para ser tomado. Ele não é um vinho de guarda, ele não é um vinho que vai evoluir quando você deixar ele guardado. Sim. Então, eles pegaram e fizeram 600 garrafas desse vinho só. Ô, louco. E deixaram outros 1.000 litros no tanque, desde 2021, esse aqui esse vinho é da safra de 2021, ele foi colhido e feito em 2021, e o restante, que é o irmão desse vinho, que é da mesma safra, o mesmo vinho, tá lá descansando ainda, que vai sair um outro Merlot mais complexo, um Merlot já mais encorpado, eu tive lá também, pude experimentar ele direto do tanque e tal, é um vinho legal, completamente diferente. Caraca. Então a gente se identificou muito com a história da família e do vinho. Sim. E aí a gente resolveu que esse vinho ia ser... Como você foi conhecer isso, meu? Tipo, esses caras aí? Cara, a gente começou a se aprofundar nos estudos estratégicos pro Merlot e tal, definir a carta, e a gente se deparou com essa galera do movimento Natureba. A gente foi para lá no começo do ano, eles fazem historicamente uma festa que marca o final da vindímia, que a vindímia é o final do processo de colheita, né? O início da vindímia é quando as uvas são plantadas e tal, todo aquele processo é feito, e depois, quando as uvas estão prontas para ser colhidas, eles fazem esse processo da colheita da uva, eles amassam com os pés e tal, eles inserem ali o vinho para começar a ser feito. Nesse momento, encerra-se a vendímia. E eles comemoram isso, né? Que deu tudo certo, que a safra foi um sucesso. E a gente foi convidado para a festa da vendímia dos Naturebas, que foi lá na propriedade do Léo e da Gabi. Que legal. Que tinham mais de 12, 15 produtores naturais que estavam lá servindo seus vinhos, inclusive um servindo o vinho do outro, num preço único, para que todas as pessoas convidadas pudessem experimentar todos os vinhos. Então foi lá que a gente conheceu essa galera, a gente se identificou muito com esse movimento, que é um movimento encabeçado por uma pessoa muito especial, quero mandar até um beijo para ela aqui, que é a Liz Cereja, que é a madrinha dos Naturebas aqui, dos vinhateiros naturais. Ela faz uma feira chamada Naturebas, quem puder dar uma checada lá no Instagram também, é um movimento muito interessante. Que legal, a Liz ainda tá para vir aqui no Merlot, ela não conseguiu. Ela costuma ficar garimpando por aí, novas doideiras, né? Para que as pessoas possam experimentar. Então a gente foi lá, conheceu e a gente se identificou com essa história e a gente quis ter esse vinho
sem rótulo. Eles têm um rótulo desse vinho, mas a gente quis ter esse vinho sem rótulo para que a gente pudesse escrever o nosso próprio rótulo à mão, assim como esse vinho foi feito. Esse vinho foi feito 100% à mão. O Merlot foi algo feito 100% à mão, né? Ali a gente fez tudo, cara, com as nossas mãos mesmo, com a ajuda ali do pessoal que, né, da reforma e tal, mas foi tudo muito artesanal. Que maneiro. Então esse vinho, a gente costuma vender ele assim e a gente faz o rótulo na hora. A gente pode customizar o rótulo com a caneta para a pessoa do jeito que ela quiser, ou a gente tem algumas versões com o logo do Merlot escrito à mão. Que demais. E eu vou fazer um agora. Pô, irado. Para vocês verem que a gente faz realmente na hora. Aí, normalmente, a gente assina. A gente fez um evento com o Léo, com a Gabi, eles vieram aqui para Santos para a gente lançar o Merlot do Merlot, que é esse aqui. Caraca, demais. E eles assinaram algumas garrafas para quem tava lá. A gente fez o evento junto com o Chorinho, com o Canduta e com a Débora. Foi um evento muito legal. E eu espero poder trazer vários outros vinhateiros que têm esse propósito Natureba para interagir, para que as pessoas possam conhecer, porque eu acho que isso foi um marco na minha vida. E as pessoas precisam se conectar com isso. Sim. E lá no Merlot, apesar da gente não ter a nossa carta 100% natural, ou orgânico, ou biodinâmica que seja, a gente vai muito por esse caminho. Então a gente espera que daqui a um tempo a gente possa ter o público pronto o suficiente para poder consumir e entender o que é que ele está tomando. Então a gente faz um trabalho de consultoria ali. Mas eu acho que vocês estão no caminho super certo, cara, porque a experiência que vocês proporcionam, a galera que frequenta lá é uma galera jovem, então, eu tenho certeza que, de pouquinho em pouquinho, que já tá virando um pocão, porque eu fui lá numa quarta-feira, já tava bombando o negócio, eu tenho certeza que vocês vão colher bons frutos, assim como boas uvas também, lá no Merlot, cara, que é uma experiência sensacional. Sensacional. E fala um pouquinho também pra gente do Santos Jazz Festival, né? Exato. Que vocês vão expor lá e participar do... Olha que maneiro. Que louco isso, hein? Irado, deixa eu mostrar aqui. Tá? Olha que maneiro. Demais. Pegou aí, Fabão? Sensacional. E aí a gente tem essa coisa do sem rótulo, né? Então eu respondo a pergunta das pessoas que falam pra mim por que eu não tenho uma placa lá na frente, que a gente é sem rótulo. Sim. E eu explico utilizando o vinho também. Se rotular também, você acaba se limitando a muita coisa, né? Então a gente quer quebrar esses paradigmas, a gente quer quebrar esses rótulos, essas regras de que vinho tem que ser tomado do jeito que as pessoas acham que tem que ser. Cada um toma o vinho do jeito que quiser, cara. Essa é a realidade. Cada um gosta de um jeito. É que nem comida, cara. Você gosta de um arroz de um jeito, do feijão de outro, mais temperado, menos temperado. Você gosta de carne vermelha, não gosta, não come carne. Então cada um sabe, só a pessoa, o indivíduo, sabe o que se passa dentro do gustativo e o que vai pro cérebro dela e tal. Então não tem como você enfiar a goela abaixo um formato, né? Exatamente. Então a gente quer desconstruir, eu acho que foi isso que as pessoas se sentiram tão bem, e eu atribuo a isso que a gente foi só um instrumento, na verdade, de mostrar para as pessoas que isso existe, essa forma existe, você pode consumir vinho do jeito que você quiser. Foi isso com que as pessoas se sentiram à vontade. O Merlot virou uma engrenagem necessária, cara. Exato. Porque vocês conectam muita coisa ali, é muito legal de ver isso, cara. Animal, Então é isso, cara, a gente tá aí com ideias muito boas, tentando colocar tudo em ordem da melhor forma possível. A gente preza muito pelo conforto das pessoas lá, pela experiência das pessoas ser única, para que elas de fato se encantem e o nosso principal propósito é ser um instrumento mesmo para que as pessoas se conectem ali com seus melhores momentos e saiam muito mais felizes do que elas entraram. Sim. Então, sendo assim, a gente já está satisfeito. E eu ouço isso muito, é o que eu mais ouço lá e é o que dá mais energia para a gente continuar nessa toada, e eu fico muito feliz com cada casa de vinho que se abre aí, seja de vinho natural ou não. O importante é que as pessoas tenham lugares e se sintam confortáveis para tomar vinho onde elas quiserem. Sim. É pela cultura, né? Exatamente. E aí a gente vai ter, como você falou agora, nos dias 29, 30 e 31, a 10ª edição do Santos Jazz Festival,
que é um festival de música aqui muito tradicional, que ficou 2 anos sem acontecer presencialmente por conta da pandemia. Sim. Então é um momento muito especial. Depois da pandemia é o primeiro evento, né? Um evento grande, gratuito, né? Muito legal, com excelentes músicos. Eu sou fã demais desse evento, cara. Eu gosto muito. Legal. Um abraço pro Jamir, que é o organizador, que foi lá no Merlot e convidou a gente para estar com a nossa experiência do Merlot lá dentro. Porque é uma peça de quebra-cabeça. O Merlot, ele se encaixou perfeitamente. Tem tudo a ver com o processo da música, da arte. Então, e a gente tem uma wine bike, né, que a gente faz, leva essa experiência do Merlot para alguns lugares específicos, e a gente vai estar lá dentro do Santos Jazz Festival nos 3 dias com a nossa wine bike, servindo o básico. São 3 tipos de vinho, um branco, um rosé e um tinto na taça, que é inclusive nessa taça personalizada aqui do Merlot. E a gente vai ter a oportunidade de estar ali com muitas pessoas e mudando muitas mentes, abrindo muitas mentes, né? Em grande escala, porque no Merlot a gente tem uma limitação das pessoas que vão. Agora, num evento desse, as pessoas não vão só para tomar vinho, mas as pessoas vão ver que o Merlot está lá. Muitas vezes as pessoas não conseguiram ir lá ainda, e elas vão querer essa experiência, por mais que não esteja dentro do Merlot. E a gente vai ter essa oportunidade. E vai levar essa galera depois pro Merlot também. Com certeza. Então a gente vai estar lá, não deixem de ir, vai ser um evento muito legal, a gente vai estar lá os 3 dias full time, então além do que eles já vão servir de cerveja, água, refrigerante e tal, pela primeira vez eles vão ter alguém específico fazendo uma curadoria e servindo vinhos. Finalmente. Finalmente. Porque vinho e música tem tudo a ver, cara. Muito, cara, muito. O vinho também é uma arte, né, cara? O vinho também faz parte da arte, também envolve criação, envolve intimidade. Muita arte. E, pô, tem tudo a ver isso. E eu fiquei feliz, cara, quando você falou, tipo, pô, a gente vai estar no Santos Jazz, não sei o quê. Falei, pô, que maneiro, velho. Que maneiro. Tipo, sair um pouco da cerveja, né? Total. E ir pro vinho. Que Exatamente. Tem muito a ver. Aliás, um jazzão e um vinho, porra, um blusão. Tem tudo a ver. Tanto que o Merlot existe por conta da história que eu contei, da casa que a gente ia, ouvir tomar vinho e ouvir jazz na África do Sul. Sim. Né? Depois de uma sessão de surf, uma coisa completamente inusitada. E aí, essa trip do Uruguai agora que a gente fez, a gente foi, eu e a minha esposa e mais 3 outros casais de amigos, 10 dias pra tomar vinho e pegar onda. E o Uruguai proporciona isso, assim como a África do Sul, assim como a Itália, é o mesmo ambiente. Não é como aqui no Brasil, que é praia e campo. Sim. É o mesmo ambiente. Então você vai pegar onda, você sai do mar, você vai visitar uma vinícola imediatamente. São vinícolas que se apropriam desses elementos que o mar traz, que é a brisa marinha, que é o solo mais salino, mais arenoso, que inclusive todos esses elementos em conjunto, ele faz com que os vinhedos eles fiquem mais tranquilos, as uvas que principalmente são mais encorpadas, como o Taná, por exemplo, que é lá do Uruguai, é um bom exemplo, porque os plantios de Taná, os vinhedos de Taná, são os primeiros vinhedos que são virados para o vento sul, que é o vento que vem do mar. Tá. E aquele vento, ele amacia o Taná. Então são tanás mais leves, é uma coisa muito legal. Arte, tem uma bodega que chama Bodega José Inácio, que eu sou fãzaço, que é em José Inácio, próximo de Punta del Este, que é uma bodega oceânica. Fica muito perto da praia. José Inácio é um lugar lindíssimo, assim, bem lifestyle mesmo, assim, é um vilarejo chique, mas ao mesmo tempo rústico, uma coisa linda. E as vinícolas são muito próximas do mar. Então a gente foi nessa vinícola, que é linda, inclusive para quem for pro Uruguai tem que ir lá, eles produzem azeites e vinhos excelentes, assim, e são completamente desconstruídos. Quem atende lá é o Maxi, que é um camarada meu, cara, que é um cara da música, todo legal, tatuado, né? Cheio de piercing, é um cara que é sommelier, enólogo, entende tudo, então você já tá ali com um cara que que você já desconstrói a imagem, você já se identifica ali, então é uma coisa muito doida. E eles são uma das primeiras vinícolas que estão fazendo uma experiência com os vinhos, de descansar os vinhos no fundo do mar. Então, depois que o vinho tá engarrafado, eles fizeram um sistema que são tipo umas gaiolas de ferro, assim, umas caixas, assim, que eles colocam os vinhos, e eles descem a uma determinada profundidade, e os vinhos ficam descansando lá por 6 meses. Que louco isso. E lá eles têm o controle da luminosidade, oxigenação, temperatura. O fundo do mar, eles descobriram que é o melhor lugar para evoluir um vinho.
Meu Deus, por conta de tudo isso. E nunca ninguém tinha pensado, ou pouquíssimas pessoas tinham pensado nisso. E depois de 6 meses, a garrafa do vinho sai toda encraquelada de coral, assim. Cara, é uma coisa mais linda, cara. Que louco, é a coisa mais linda. Dá vontade de pegar um vinho aí e colocar aí no buqueçaba ali e deixar lá o vinho pra ver o que acontece. Mas, cara, é uma coisa fantástica e não existe nada que reflita e que mostre a conexão que o vinho que saiu da terra e vai evoluir no mar. Que louco então, isso, né? O cara que bebe aquilo, cara, é uma coisa inexplicável, assim. Então, é isso que eu quero trazer por nós sermos uma cidade de praia. É isso que eu quero trazer, essa experiência que esses outros lugares do mundo que tem essa conexão mais geográfica ali com a terra, e aqui a gente não tem, mas eu quero trazer essa experiência pra cá. Sim. A gente pode sim tomar vinho na praia, se tiver 40 graus, se tiver frio, se tiver chovendo, qualquer lugar a gente pode tomar vinho, não existe isso. Hoje, agora, graças ao Merlot, dá pra surfar e tomar um vinho depois da session. Exatamente. Então, basicamente é isso, cara. Porra, basicamente demais. É isso. Pô, Rafa, brigadão. Ó, só antes da gente acabar, dá um recado aqui pra essa câmera, deixa o Instagram lá do Merlot, os contatos e tudo mais pra galera conhecer, o endereço. O Instagram do Merlot é merlot@merlot.vinhoebossa. Segue lá. E a gente fica no Boulevard Alton Feliciano, no Gonzaga. Pra quem conhece aqui em Santos, é o boulevardzinho que sai ali da Ana Costa e chega na Marcílio Dias, ali perto das Lojas Americanas, da Caidu. A gente fica dentro da Galeria Casa Velha, lá no quintal, lá atrás. Lá na bio, nossa, tem o endereço lá, tem os contatos, o WhatsApp. Sexta e sábado rola música ao vivo, né? Então é importante reservar, porque enche, todo mundo quer ir e tal. Sim. De quinta-feira a gente tem um projeto com o Daniel Lima, que é um DJ produtor, que chama Degustação. Quartas-feiras a gente tá começando a fazer alguns eventos específicos, a gente já fez forró, a gente já fez tango, eu quero fazer salsa, quero fazer sarau, a gente vai fazer, estamos combinando aqui um warm-up de jazz para quarta-feira que vem, já para começar a semana do jazz ali, aquecido, né? As turbinas aquecidas pro festival. Então, muito provavelmente na quarta-feira tá todo mundo convidado, acompanha nossas redes lá, mas a gente deve fazer com o Fabrício aqui, tocando um set de jazz lá pra gente. Sim, jazzão, blues das antigas, raiz. E voltando pra o início da história ali na África do Sul e tal. Sim. Então é isso, o Merlot funciona de quarta a sábado, estão todos convidados. Qualquer dúvida, entre em contato lá com a gente no nosso Instagram. A gente tá lá disposto a recebê-los da melhor forma possível, a trocar ideia, a trocar histórias, porque o Merlot, como vocês puderam ver aqui, ele é feito de histórias. E de pessoas. Sim. E é isso. Que história sensacional a sua, cara. Parabéns, Rafa. Obrigado, Satisfação demais de ter te conhecido e, frequentado o Merlot, e espero que a gente se veja várias outras vezes ainda por lá aqui. É isso aí. Passei a te admirar muito sua história, muito foda, muito sucesso pra vocês. Obrigado. E, cara, a gente tá aqui também porque vocês precisarem, pode contar comigo que você ganha um grande aliado aí nessa empreitada. Nessa função. De fazer girar essa engrenagem, né? Show. De cultura e vinho ao mesmo tempo. Cara, obrigado pela presença. Eu acho que você vê que as conexões, elas são feitas até de forma meio cósmica, assim, né? Sim. Deu certo ontem da gente trocar ideia, você conhecer lá, e eu já tá aqui falando sobre isso. Quero aproveitar para agradecer aqui a minha esposa, a Ana, que ela é a minha maior inspiradora em tudo isso. Ela tá por trás nos bastidores, às vezes tá na frente, mas ela é o pilar, assim, para que tudo isso possa acontecer. A gente veio vivendo todas essas experiências juntos e esse é um sonho nosso. Sensacional. E para todos os nossos amigos se sentirem bem, como se estivessem tomando vinho com a gente na nossa casa. Então, sejam muito bem-vindos lá. E é isso, cara. Tamo junto. Viva o vinho. Viva o vinho. E que você colha, assim como sementes de uva, bons frutos aqui no Merlot, cara. Show de bola. Galera, esse foi mais um episódio do nosso podcast Onde Parar Parou. A gente sabe como vai começar, mas não sabe onde vai parar. E aonde parar, parou. Paramos por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu, galera. Abraço. É isso.